E aí galera, beleza? Estamos aqui para conversar um pouquinho aí sobre os parâmetros principais, né, que envolvem aí os funcionamentos dos motores de combustão interna. Vamos revisar essa parte conceitual aí, né, para a gente ficar craque aí nesses conceitos, correto? Bom, inicialmente, o que são os nossos motores de combustão interna? São máquinas térmicas, eles vão transformar a energia química proveniente da combustão em energia mecânica, em trabalho mesmo, ok? Aí o que acontece? Basicamente os motores hoje eles são multicilíndricos, então eu tenho mais de um cilindro, né? Mas eu vou explicar o que acontece em um cilindro porque isso é idêntico ao que ocorre nos outros cilindros, ok? Então o que acontece? O nosso motor de combustão interna ele é composto por cilindros, que são furos, ok? Dentro dos quais deslizam pistões, ok? Pistão é esse componente, que é um êmbolo. Pistão ou êmbolo, tanto faz aí, correto? Esse pistão aqui, ele vai fazer um movimento ascendente e descendente, ou seja, um movimento retilíneo, ok? E o movimento retilíneo desse pistão, ele vai ser transmitido através da biela até o nosso virabrequim, ou árvore de manivelas. Tudo isso para quê? Esse conjunto aqui, biela-manivela, vai alterar o movimento retilíneo dos pistões e converter isso aí para movimento rotativo, ok? Essa é a ideia desse conjunto aqui, correto? Mas o que acontece, né? A gente vai definir alguns pontos específicos aqui, algumas características específicas relacionado ao nosso motor de combustão interna, ok? As configurações dele. Vamos lá. Eu já falei que esse pistão vai ficar subindo e descendo aqui, correto? E a gente vai definir alguns pontos específicos. Bom, o ponto mais alto que o pistão chega no movimento ascendente de subida, a gente chama de PMS. O que quer dizer isso? Ponto morto superior, ok? Então PMS, ponto morto superior. Bom, no movimento descendente, né, o ponto, né, o mais baixo que o pistão consegue chegar, a gente chama de PMI, que é o ponto morto inferior. Então esse espaço é o espaço de trabalho do pistão, é o espaço que ele vai varrer ali. E esse espaço a gente chama de curso, que é exatamente a distância aqui entre o PMS e o PMI. A gente chama de curso do pistão, é o curso que o pistão tem para trabalhar, ok? E aí, não menos importante, existe outro parâmetro que é o diâmetro do cilindro, ok? Que é o diâmetro aqui em que o meu pistão ele vai varrer ali, ele vai trabalhar naquele curso ali com um determinado diâmetro do cilindro, ok? E o que acontece? E aí a gente precisa classificar o motor quanto a isso. Existe uma relação, que é uma relação que a gente chama de relação curso-diâmetro, ok? E aí o que acontece? Dessa relação curso-diâmetro, a gente consegue extrair aqui, né, três situações, ok? Três situações são possíveis. Bom, a primeira situação é a situação em que um curso ele é maior do que o diâmetro, ok? É a primeira situação. O curso ele pode ser maior que o diâmetro. A outra situação é que o diâmetro ele é maior do que o curso, que é a situação, por exemplo, que está especificada aqui nesse desenho. O diâmetro tem um valor superior ao curso, ok? Então aqui eu vou ter um motor com uma característica diferente dessa primeira condição aqui, em que o curso é maior que o diâmetro, ok? E a terceira condição é que o curso é praticamente igual ao diâmetro, ok? Então eu tenho essas três condições possíveis aí. E aí eu classifico o motor quanto a isso. Quando o curso do pistão ele é maior do que o diâmetro do cilindro, eu vou dizer que eu tenho um motor subquadrado, ok? Ou seja, o curso, né,
a altura, a distância entre o PMS e o PMI, se você for fazer a medição ali, é maior que o diâmetro. Aí eu tenho um motor subquadrado. Quando o diâmetro, que é esse caso aqui, é maior do que o curso, observe, e claramente o diâmetro é maior que o curso. Então isso aqui eu tenho um motor super quadrado. Ou, né, também pode ser chamado, deixa eu fazer um, ou sobrequadrado. Pode ser também. Tem essas duas condições. Mesma coisa. E quando o curso é igual ao diâmetro, eu digo que tem um motor quadrado. Correto? Tá, mas o que é que isso interfere? Né? O que é que isso interfere no motor? Pô, muita coisa. Muita coisa. Porque isso aqui vai definir, né, se um motor ele é um motor de alto torque, de alta rotação, ou de médio torque, média rotação. Ok? E aí o que acontece? Eu vou colocar um outro menuzinho aqui. Deixa eu separar esse tema aqui. Ok? E aí a gente vai colocar aqui, né? Deixa eu colocar um sub-item aqui. E aí a gente vai separar aqui, ok? Em um motor dotado de rotação e torque. Ok, galera? Ou uma coisa ou outra. Ou o motor é preparado para ter uma rotação muito elevada e um baixo torque. Ou ele é projetado para ter um alto torque com uma rotação, né, mais baixa. Ou um meio termo ali. Ok? Então o que acontece? No motor subquadrado, onde o curso é maior do que o diâmetro, eu vou ter uma produção aqui de baixa rotação e de um alto torque, ok? No motor subquadrado. No motor onde o diâmetro é maior do que o curso, eu vou ter uma alta rotação e um baixo torque. É a característica dos motores super ou sobrequadrados, ok? Já quando eu tenho um motor quadrado, onde eu não tenho muita diferença específica entre o diâmetro e o curso, eu vou ter uma rotação média e um torque médio, ok? Sem vantagens muito expressivas para um lado ou para o outro, correto? Então, essa aqui é a nossa relação curso-diâmetro. Então, lembre-se, quando o curso é maior que o diâmetro, eu tenho um motor subquadrado. É um motor que trabalha com alto torque, ok? Assim, os motores diesel, em geral, utilizam, né, motores subquadrados, com um curso elevado, uma vez que a taxa de compressão dos motores diesel são muito maiores do que os motores que trabalham no ciclo Otto, ok? São os motores que trabalham na gasolina, GNV, álcool, ok? Quando eu tenho o diâmetro maior do que o curso, são os motores sobre ou super quadrados, ok? São dois termos aí, tanto faz utilizar um ou outro. E aí são motores voltados mais para quando você quer extrair rotação, ok? Então é um motor que tem vantagens, né, de trabalhar com altas rotações, porém não desenvolve um torque muito expressivo, ok? E os motores quadrados são os motores que trabalham aí com rotação e torque médios, ok? Não tem vantagens expressivas nem para um lado, nem para o outro lado, ok? Então é claro que aqui a gente só está levando em consideração esses parâmetros aqui, que são o curso e o diâmetro, ok? Você pode corrigir essa produção de torque, essa produção de rotação com vários outros parâmetros, né? Com ignição, com injeção, né? Com sobrealimentação. A gente aqui está preocupado apenas com a relação entre o curso e o diâmetro. E com base nessa relação funciona dessa forma, correto? Deixa eu tentar explicar aqui um pouquinho como é que a gente extrai essa coisa toda aqui, né?
Vamos pensar, deixa eu apagar um pouquinho aqui, galera. Não vou apagar o desenho não. Então eu vou apagar esse quadro, acredito que vocês já gravaram aí. Vou deixar esse desenho que vai servir pra gente. Então o que acontece? Eu vou fazer um desenho mais simples aqui para a gente conseguir entender. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa aqui. Reparem uma situação. O curso é esse deslocamento aqui, o quanto o pistão ele subiu ou desceu, né? Claro, se eu inicio no ponto mais baixo aqui, o quanto ele subiu aqui. Se eu inicio no ponto mais baixo, o quanto ele desceu. Isso é o curso, é essa distância aqui. Mas quem é que define essa distância? Se você observar, o movimento do pistão é limitado justamente pelo virabrequim. Se você observar, né, nessa condição aqui em que o pistão está no PMI, eu tenho o centro de rotação aqui, ó, eu tenho o centro da fixação aqui da biela em relação ao virabrequim, o ponto morto inferior. E aqui eu tenho esse ponto aqui, ó, mais alto, que seria o ponto morto superior. Se eu traçar, né, uma reta aqui, ó, isso aqui vai corresponder exatamente ao curso do pistão. Então observem, o diâmetro, agora esse diâmetro aqui que eu estou falando é do virabrequim. Então o diâmetro do virabrequim ele vai ser igual ao curso do pistão. Então observe uma coisa, se eu aumento o diâmetro aqui do meu virabrequim, o diâmetro, porque isso aqui, ó, essa distância daqui até aqui, é o meu diâmetro da manivela, ok? A metade disso é o raio, ok? Então a metade disso aqui é o raio. Mas aqui eu tenho um diâmetro, então o diâmetro da manivela corresponde ao curso do pistão. Logicamente, o raio da manivela, do virabrequim, corresponde a metade do curso, ok? Isso tem que ficar claro. Então esse raio do virabrequim aqui, ele vai acabar interferindo no curso, ok? Primeira situação. E aí o que acontece? Se a gente for imaginar aqui duas situações para tentar explicar essa relação curso-diâmetro. Vamos colocar aqui uma espécie de virabrequim e vamos colocar um pistão conectado a ele aqui, certo? Vou tentar desenhar um pistão mais simples aqui. Vou botar um cilindro aqui. Então o que acontece? Percebam, né, que eu vou analisar aqui, ó, e eu vou observar, por exemplo, se você for lá para a física, como a gente falou de torque e rotação, vamos analisar o torque, né, produzido aqui. Então o torque, para a gente, galera, é a força vezes a distância. Então um torque é uma força que gira ou tenta girar algum corpo, ok? Então para eu considerar que eu tenho um torque, deve haver tendência de giro de um corpo em relação a um centro de rotação. Então, por exemplo, se eu tenho um disco, o centro de rotação de um disco está aqui, ok? Então, para eu ter torque, obrigatoriamente eu preciso aplicar uma força a uma certa distância do centro de rotação do elemento que eu estou avaliando. Então, por exemplo, se nesse disco eu aplico uma força aqui, na parte exterior do disco, perceba que eu apliquei uma determinada força a uma certa distância do centro de rotação desse disco. Que para a gente, toda vez que a gente for trabalhar com peças circulares, essa distância aqui, esse braço de alavanca que vai ser formado, vai corresponder exatamente a quem? Ao raio da circunferência da peça circular que eu estou analisando, ok? Então eu apliquei uma força a uma determinada distância do eixo de rotação aqui dessa peça. Então a força versus, né, vezes a distância aqui vai me dar um torque, vai produzir um torque. Essa peça ela vai girar, ok? Então aqui no motor é a mesma coisa. Bom, de onde é que vem a força aqui
pelo motor? Ela vem pela biela. E ela é aplicada a uma certa distância do centro de rotação do virabrequim. Então isso aqui vai produzir um torque, porque eu vou ter esse raio aqui do virabrequim. É claro que, né, essa equação aqui, galera, ela tem um complemento, né? Porque o torque ele vai depender do ângulo, ok? Formado aqui entre a força, né, e o braço de alavanca. Tem um ângulo aqui, ok? Para a gente, como a gente só vai trabalhar com os conceitos, a gente não vai considerar isso aqui. Vamos ter um entendimento básico aqui da produção de torque, ok? Então, torque é a força vezes a distância. Ou seja, tanto se eu aumentar a força, quanto se eu aumentar a distância, o braço de alavanca, eu aumento o torque, ok? Então, o que acontece? Vamos dizer que nessa condição aqui, eu tenho um certo valor de torque, ok? E aí eu vou desenhar uma outra condição, galera. E vou tirar uma dúvida aqui, pertinente de muita gente. Se eu tenho essa condição aqui agora, eu tenho essa situação. Tem o meu cilindro aqui. Então observem que nesse exemplo segundo aqui, eu tenho a força sendo aplicada a uma distância, que é o raio do virabrequim aqui, maior do que a primeira condição, galera. Bom, se eu tenho um raio maior do que a primeira condição, logicamente o torque gerado aqui vai ser maior do que o torque gerado lá. Então, torque 2 e torque 1. Então, esse torque 2 aqui, obrigatoriamente, vai ser maior do que o torque produzido nesse primeiro exemplo. Por quê, galera? Eu vou ter uma força sendo distribuída a uma distância maior. Claro, considerando, né, os dois motores iguais, considerando apenas a mudança aqui no raio do virabrequim. Como o torque é força vezes a distância, e a distância corresponde exatamente a esse raio, quanto maior for esse raio aqui, maior vai ser o torque gerado no motor. E logicamente, como a gente já viu, quanto maior for esse raio aqui, maior vai ser o curso do pistão, galera. Por isso que nos motores subquadrados, que tinham um curso maior que o diâmetro, um curso elevado, eles produziam maior torque. Por quê? Para produzir esse curso elevado, eu tive que mexer aqui no meu virabrequim. E se eu aumentei o diâmetro, aumentei o raio do meu virabrequim, obrigatoriamente o meu torque vai ser mais elevado, ok? Bom, galera, outro conceito, deixa eu apagar aqui agora, que diz respeito a gente, é no que se trata de cilindrada e o outro é o que se trata de taxa de compressão. Ok, galera? Então, o que acontece? A cilindrada, galera, nada mais é do que a capacidade volumétrica do motor. O que é que isso quer dizer? Se eu tenho um motor de, por exemplo, 4 cilindros, né, é o volume total existente somando os 4 cilindros. Ou seja, se eu somar o volume existente dos 4 cilindros do motor, eu tenho a cilindrada total do meu veículo. Ok? E a taxa de compressão? O que acontece? Bom, obviamente, para eu extrair, né, uma das formas de extrair potência de um motor é você submetendo, né, no momento do processo de explosão de um motor, um espaço muito pequeno. Porque a expansão dos gases vai produzir uma força de arrasto no pistão muito grande, ok? É claro que, se tratando de um motor ciclo Otto, por exemplo, essa taxa de compressão ela tem que ser limitada devido à octanagem dos combustíveis que seguem os motores desse ciclo Otto, ok? Mas enfim, uma regra geral é isso, a cilindrada é a capacidade volumétrica do motor, é quanto o motor ele consegue colocar para dentro dos cilindros, e a taxa de compressão refere-se, galera, a quantas vezes
eu vou diminuir o volume total que foi aspirado do cilindro. Então, quando o motor de combustão está funcionando, esse pistão aqui ele se desloca para baixo, ok? Então ele varre um certo valor da câmara. Só que é o seguinte, vamos supor que o PMS está aqui e o PMI está aqui, ok? Então inicialmente esse pistão aqui ele se deslocou em direção ao PMI. E o que acontece? Vamos considerar aqui que esse motor é um motor com aspiração natural. Então ele puxou, ele aspirou para o interior do cilindro uma mistura de ar combustível, ok? Só que o que acontece? Depois disso, esse pistão ele vai começar a subir e ele vai começar a comprimir essa mistura que ele aspirou, ok? Bom, mas em quantas vezes ele vai diminuir esse volume aqui? Ok? Só que vamos lá. Esse volume aqui, galera, ó, abaixo do PMS, é o volume do meu cilindro. Ok? Essa areazinha que sobra aqui, ó, acima do PMS, é o que a gente vai chamar de câmara de compressão. Ok? Ou combustão. Correto? Então aqui é o volume da câmara de compressão ou combustão e aqui é o volume do cilindro. Então perceba que inicialmente, de uma forma teórica, o pistão ele vai obter de mistura aqui, né, um volume correspondente à soma do volume do cilindro mais o volume da câmara de combustão, ok? Só que depois que esse pistão ele subir para comprimir, só vai restar o volume da câmara de combustão, ok? Essa é a ideia analisando aqui o processo de formação da taxa de compressão. Bom, e aí a gente vai colocar aqui as duas fórmulas para a gente estar achando, tanto a cilindrada quanto a taxa de compressão, já que a gente sabe que a cilindrada é o volume total dos cilindros, então depende do número de cilindros que o motor contém, e a taxa de compressão é quantas vezes o meu pistão ele vai diminuir a soma do volume do cilindro com o volume da câmara de combustão, ok? Então vamos lá. Analisando primeiro a cilindrada. O que é que eu tenho, né? Bom, como a cilindrada é a soma de volumes de todos os cilindros, né? Não considerando o volume da câmara de combustão, apenas o volume do cilindro, então a minha cilindrada, ok? Ela basicamente é a soma do volume, né? Então é o volume do cilindro vezes o número de cilindros. Então perceba, se eu souber o volume de um cilindro e multiplicar esse volume por todos os cilindros, eu tenho a minha cilindrada. Bom, se eu tenho um cilindro, galera, qual a fórmula do volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. Correto? Então, a área da base vezes a altura é o volume do cilindro. Então, vou botar um VC aqui, ó. Isso é o volume do cilindro, de um cilindro. É a área da base vezes a altura, é o volume de qualquer cilindro, ok? Bom, então fica claro que a cilindrada... Qual a área da base de um cilindro? πr ao quadrado vezes a altura, que eu vou considerar H aqui, ok? Vezes o número, vou botar um Czinho aqui, de cilindros, ok? Então essa aqui é a minha fórmula geral para a cilindrada, ok? Existe a outra forma também, sabendo que o raio é metade do diâmetro, que é essa aqui. Você pode usar qualquer uma das duas, né? Que é o πd ao quadrado sobre 4 vezes a altura vezes o número de cilindros. Tá. O raio aqui, ou o diâmetro, vai corresponder ao raio ou o diâmetro do cilindro, que a gente já viu o que é. E essa altura aqui vai ser quem? Vai ser o curso
do pistão, o curso que o pistão ele vai varrer aqui no cilindro. E o NC vai ser o número de cilindros que o motor contém, ok? Bem fácil a fórmula aí de cilindrada. E a minha taxa de compressão? Como é que vai ser a fórmula da minha taxa de compressão? Ok? Bom, muito fácil. A minha taxa de compressão, ela basicamente, inicialmente, não é a soma do volume do cilindro com o volume da câmara. Então é a soma do volume do cilindro mais o volume da câmara. Né? Ela vai comprimir tudo isso e só vai restar o volume da câmara. Então essa é a minha fórmula aqui da taxa de compressão, galera. Então só vou deixar as fórmulas principais aqui para vocês identificarem e não se atrapalharem. Então, olha aí, ó. Quando eu falo em cilindrada, eu tenho essas duas fórmulas possíveis aqui, ok? Você escolhe qual você vai usar. E aqui eu tenho a taxa de compressão, galera. Como é que eu utilizo agora essas duas fórmulas aqui no exercício, por exemplo? Então vamos praticar, né? Vamos relembrar. Deixa eu apagar aqui. Bom, vamos pegar um exercício aqui, galera. Eu vou trazer um exercício pra gente aqui. E o exercício ele traz assim, né? Eu tenho um motor alternativo ok? Né? Onde o diâmetro do cilindro ele corresponde a 8,2 centímetros, ok? O que mais? O curso ele corresponde a 7,8 centímetros, ok? E a taxa de compressão corresponde a 8,5, ok? 8,5. É muito comum a taxa vir assim, gente, também, gente, ó. 8,5 para 1. O que é que isso quer dizer? Que eu consegui diminuir aquele espaço lá da soma do volume do cilindro com o volume da câmara de combustão, né? Em 8,5 vezes. Então eu diminuí 8 vezes. Então perceba que se esse número aqui for maior, por exemplo, fosse 10, fosse 12, né? O grau de diminuição foi muito maior. O espaço que ficou ali provavelmente foi muito menor. Então observe que números maiores correspondem a taxa de compressão muito elevada. Ok? Mas vamos lá. Então o que é que a gente quer achar aí? Ok? Então o que é que a gente vai querer achar? Então primeiro, né? Primeiro, letra A, eu quero achar a cilindrada. Não, eu quero achar o volume do cilindro. Letra B, eu quero achar a cilindrada. E letra C, eu quero achar o volume da câmara de combustão. Ok? Então eu quero achar esses três pontos aí. O VC, que é o volume do cilindro. Letra B, eu quero achar a cilindrada. E letra C, eu quero achar o volume da câmara de combustão. Como é que eu faço essa continha aí? Já vou pegar a minha calculadora aqui. A minha calculadora sumiu. Deixa eu buscar a minha calculadora. Bom, já achei minha calculadora. Então vamos lá, né, resolver essas questões que a gente tem para resolver. Ok, galera? Deixa eu apagar aqui agora essa parte já que eu já expliquei para a gente ganhar mais espaço para poder fazer a nossa questão. Ok? Então o que acontece? Na letra A gente precisa achar o volume de um cilindro. Ok? Bom, o volume de um cilindro qualquer sempre para a gente vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Você pode utilizar também πd ao quadrado sobre 4 tranquilamente, ok? Eu gosto sempre de usar essa fórmula aí, πr ao quadrado, ok? Vezes a altura. Isso é o volume de um cilindro. Eu apenas não multipliquei pelo número de cilindros, que aí eu acharia a cilindrada, correto? Então, bom, como é que eu faço isso aqui, né? Então, o volume do cilindro, ele vai ser π vezes
Quem seria o raio? Bom, eu tenho o diâmetro do cilindro aqui, que é 8,2, ok? Logicamente o raio seria a metade disso, correto? Eu vou fazer os cálculos em centímetro mesmo, ok? Bom, então eu vou ter a metade disso aqui é 4,1, não é isso? Então 4,1 ao quadrado vezes o curso. O curso eu já tenho, que é 7,8. Logicamente eu vou achar que o volume do cilindro é igual a quanto? É só fazer os cálculos aí, galera. Então π vezes 4,1 ao quadrado vezes 7,8. Então eu vou achar que eu tenho um volume do cilindro de aproximadamente 411 vou arredondar, 92 centímetros cúbicos, ok? Ah, por que centímetro cúbico, né? Lembrem que aqui eu vou ter 4,1 centímetros ao quadrado vezes 7,8 centímetros, não é isso? Então, centímetro ao quadrado vezes centímetro dá centímetro cúbico, é volume. Volume, centímetro cúbico, ok? Então, letra A respondida facilmente. A letra B, muito mais fácil ainda. Eu quero a cilindrada. Bom, a cilindrada não é o volume de todos os cilindros juntos, então basta eu pegar o volume do cilindro e multiplicar pelo número de cilindros, ok? Vamos considerar um motor aí, alternativo, de 4 cilindros, ok? Vamos considerar que é um motor de 4 cilindros. Bom, então para calcular a cilindrada, basicamente eu vou pegar o valor já encontrado aqui, que é 411,92, né, centímetros cúbicos, e vou multiplicar pelo número de cilindros, que é 4. Então eu vou obter uma cilindrada aí de 1.647,68 centímetros cúbicos, ok? Esse é o valor da minha cilindrada, muito fácil, muito simples, ok, galera? A letra C agora. A letra C, né? Eu quero encontrar o volume da câmara de combustão. Como é que eu vou fazer isso aí? Bom, a minha fórmula é clara. Taxa de compressão é o volume do cilindro mais o volume da câmara sobre o volume da câmara, ok? Bom, a taxa de compressão eu tenho, que é 8,5. O volume do cilindro eu também tenho, que eu já calculei. Centímetros cúbicos, não é isso? Bom, mas esse eu quero achar e esse é ele mesmo que eu quero achar, ok? Partindo aqui, fica fácil. Esse Vzinho que está dividindo eu vou passar para lá multiplicando. Então eu vou ter 8,5V, que é igual a 411,92 centímetros cúbicos, mais o Vzinho. Esse Vzinho está somando, eu passo para lá diminuindo. 8,5V menos V é igual a 411,92 centímetros cúbicos. Daqui vai ficar 7,5, né? 7,5V é igual a 411,92 centímetros cúbicos. Então V vai ser 411,92 dividido por 7,5. Quanto é que vai dar essa continha aí, galera? Se eu fizer essa conta aí, eu vou obter o valor de aproximadamente 55 centímetros cúbicos para o volume da câmara de combustão, galera. Então achei fácil aí. O volume unitário, né, a cilindrada unitária, ou seja, o volume de um único cilindro, a cilindrada total, né, que é o volume de todos os cilindros, e achei também o volume da câmara de combustão, galera. Então, bem simples aí, para a gente revisar esses conceitos aí, esses parâmetros, ok? Valeu!